Salve galerinha do Leigo Invest, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem. E hoje, galera, vim falar de um tema muito recorrente que temos hoje em dia, principalmente por conta da Copa do Mundo, né, que está acontecendo ainda neste momento, se encerra nesse mês, que são as bets, né? Cassino, aposta esportivo, cada um acaba chamando de um jeito, embora no final das contas tudo seja a mesma coisa. Ah, você acha certo ou errado apostar? Galera, eu acho que depende muito do que você vai fazer com o seu dinheiro. Se você tem dinheiro de sobra e você quer gastá-lo, bom, eu acho que cada um escolhe a forma que vai gastar seu dinheiro. Porém, a gente sempre tem que pensar aquela situação em que isso se torna um vício e você acaba gastando dinheiro que não tem, ou pelo menos não deveria ser gasto com esse tipo de situação. Se você consegue, né, jogar um dinheiro ali com algo que você não vá se prejudicar, tudo bem, você tem um autocontrole com aquilo. É a mesma coisa com outro vício. Se você sabe beber, socialmente falando, não gasta de rios e rios de dinheiro com isso, e fica ok com isso. Então, se você faz esse tipo de aposta, sei que tem R$ 20 aqui que eu vou apostar, é isso que eu gosto de fazer e não vou passar disso, né? Pessoas que compram raspadinha, apostam na Mega Sena e coisas assim do tipo, né? Não vejo eventual problema. A pessoa faz ele como se fosse um hobby. O problema é quando isso se torna um vício. E hoje eu trouxe um relato de uma pessoa que se encrencou bem com isso. A gente vai ouvir um trechinho do relato dela falando como isso veio a prejudicar toda a vida dela. Então a gente vê que não é só você gostar de apostar, usar como um hobby, mas quando isso se torna algo fora de controle, pode levar a algo muito mais sério. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo daqui da Bru Bianca. Né? Então ela fala como recomeçar a vida após você ter esse problema com as bets. Então, vamos lá. Esse vídeo é sobre recomeços. Como eu cheguei até um ponto onde eu estou precisando recomeçar a minha vida aos 38 anos. Eu passei por uma fase muito difícil porque eu me envolvi com jogos de azar, com cassinos. Com... Então, eu acho que muita gente já deve concordar que recomeçar para muitas pessoas já é difícil. E aí muitas pessoas vão falar por causa da idade, uma certa idade praticamente impossível recomeçar, mas a gente sempre está vendo relatos de pessoas que tiveram que recomeçar a vida, perderam emprego, perderam coisas mediante a catástrofe ou vícios, né? E estão recomeçando. Então, acho que a parte financeira ela te acompanha por toda a vida e nunca tem um ponto final em que você pensa, agora eu estou tranquilo e tenho que parar de me descuidar. Bets. E isso fez com que eu perdesse todo o meu dinheiro, todas as minhas economias, tudo que eu trabalhei durante anos para construir, eu acabei perdendo por estar viciada nessas casas e eu estava em uma realidade muito diferente e eu mudei recentemente para minha casa que eu aluguei. Então eu estou me reconstruindo e eu quero mostrar essa fase de reconstrução. Há 5 dias atrás eu estava morando ainda com a minha mãe e agora é que eu estou morando sozinha, que eu consegui. Então veja que ela já conseguiu ter uma pequena estrutura, já que aparentemente ela voltou a morar com os pais, imagino mediante o que aconteceu, e ela está conseguindo regressar. Gente, não vejo problema nenhum você dar uns passos atrás para se organizar. Afinal de contas, a gente sabe que quando a gente tem uma rede de apoio, a gente deve utilizá-la, né? E financeiramente e emocionalmente. A gente não vive como uma ilha isolada no deserto. Ilha no deserto é maravilha, né? Mas uma ilha, né, no deserto do mar, melhor assim dizer. Então, busque sim o apoio para que você consiga se reerguer. Mas vamos lá. A minha independência, vamos dizer assim, de sair de junto de uma pessoa que me deu a mão em um momento que eu tinha perdido tudo. E como aconteceu o meu envolvimento com essas casas? Eu estava na pandemia, eu conheci, ouvi falar sobre isso, mas não foi algo que eu me interessei logo de cara. E nessa fase eu estava super independente financeiramente, eu estava casada e eu tinha, assim, do bom e do melhor, estava vivendo uma vida de classe média, eu tinha minha empresa, eu trabalhava no ramo de estética, então eu estava numa vida bem estável. E nessa estabilidade, a gente acabou se mudando para Goiânia, de Cascavel para Goiânia. E quando a gente fez essa mudança, era para mim ter aberto a empresa lá em Goiânia, né? O plano era esse, mas eu acabei
ficando em casa alguns dias e acabei me envolvendo com essas casas, com a Bet, principalmente porque eu comecei apostando no futebol. E meu Então vamos pegar esse contexto. Olha só que situação, né? Você está num momento difícil, que foi o que aconteceu em 2020, 21, né? Muita gente preocupada sobre o que ia acontecer. Ela estava bem financeiramente nesse período, então ela acabou tendo contato com isso. Começa às vezes no momento mais leve, que é uma aposta esportiva, né, que muita gente chama de aposta esportiva, porém lá dentro a gente sabe que tem os famosos caça-níqueis, né? Expressão utilizada muito pela minha avó, que você vai caçando aquelas moedinhas, né? Você vai colocando moedinha atrás de moedinha, até que isso a longo prazo se torna um grande dinheiro. E olha só, ela estava bem financeiramente e veja aonde ela chegou a ter que voltar a morar com os pais, se reerguer de maneira estrutural, né? E se a gente chegou a esse ponto, eu imagino que ela chegou a um ponto em que ela precisou se desfazer de muita coisa para pagar dívidas de jogo ou continuar jogando, né? Mas um ponto interessante a tocar aqui é, se ela ficou assim naquele período, que também era um período complicado, imagina agora que está demais. Todo lugar que você olha tem alguém falando, ó, olha a oportunidade, olha aquele negócio bacana, Copa do Mundo acontecendo, né? É para todo lado. Então, se as pessoas tiveram contato naquela época e não era tão divulgado, imagina hoje quantas pessoas não estão passando por esse mesmo processo que a Bianca está passando, né? Então, imagina que isso pode ser um grande alerta para muitas pessoas, um vídeo extremamente necessário nos dias de hoje. Mas vamos continuar ouvindo o relato dela mais um pouquinho. marido já fazia isso. Eu não entendia muito bem, mas talvez por sorte de principiante, eu comecei a fazer as apostas e comecei a ganhar. E ganhava um dinheiro muito bom. Tipo, na primeira vez que eu ganhei R$ 5.000. Outra vez eu ganhei 10 mil, depois eu ganhei 25 mil. Em uma semana eu tirei 25 mil. Tipo, claro, porque depende muito das entradas que você faz, né? E como eu tinha uma renda média de R$ 15.000 mensal, eu tinha uma vida boa, tinha dinheiro no banco, eu acabei apostando, né, de R$ 1.000, R$ 500. E parecia que isso era algo muito, um sonho assim de vida que você poderia viver, né? Olha, até eu fiquei surpreso nessa história. Mas não sei se é algo incomum, porque esse fim de semana eu estava viajando em São Paulo e eu vi um relato de um motorista de ônibus conversando, se não me engano, com um trocador, era um passageiro, eu só fiquei observando porque eu estava distraído, né, com o trajeto, então não fiquei olhando, ouvia apenas. E ele falou: só faço apostas altas, vou apostar na França 5 mil, vou apostar em X outro país tantos mil, porque o retorno é maior, então eu vou em países que vão ganhar, ou a grande probabilidade de ganhar, que o retorno é alto. Então, se eu aposto alto, em tese o retorno é alto. E veja que o caso dessa moça foi a mesma coisa, né? Ela tirou 5 mil às vezes dentro de uma aposta esportiva. E galera, para quem tem que viver um mês para ganhar isso, sabemos que nem são todos os brasileiros que ganham R$ 5.000. Você fazer isso em uma semana é tentador. Como ela disse, ela tirava 15 mil no mês, provavelmente advindo de uma empresa que ela tinha. E então imagina que se você faz numa semana o que você costuma fazer num mês trabalhando, e ali você só precisa colocar uns números que você acha que vai bater, né? No caso, o time que vai ganhar. E você coloca o dinheiro e esse dinheiro duplica, triplica para você. E você pensa, se eu colocar esse dinheiro todo de novo em algo que é pseudo garantido e voltar mais. E por uma ocasião do destino, você põe e realmente esse dinheiro duplica ou triplica. Obviamente, qualquer um vai pensar, dinheiro fácil, vem fácil, porque eu entendi como é que funciona essa máquina e a partir de agora vai funcionar. Não sei se alguém já passou por uma situação parecida de começou a ganhar e depois perdeu. Caso sim, comenta aqui, porque eu estou curioso de saber, até nesse caso, que fim vai levar a vida desse motorista que faz algo similar. E eu não sei até que ponto ele está indo bem ou indo mal, ou até mesmo criando essas histórias para chamar outras pessoas, né, que imagino que através de link de afiliação a pessoa ganha algum bônus ou algo do tipo, né? Mas vamos voltar para o relato.
futebol era real, muitos traders existem no mercado, né, profissionais nesse mercado. E eu pensei, por que Pô, trade de bet aí essa aí é, essa é novidade. não, né? Tentar me profissionalizar nisso, estudar esse mercado e investir nisso. Tem tantas pessoas que vivem disso. Se você Tem alguém aí que vive somente de apostas, assim, pô, vou fazer aposta aqui e vou tirar o salário do mês. Será que tem alguém? Não conheço. entende pouco sobre esse mundo, ou já ouviu falar, tem pessoas que estão nesse mercado, tipo trader, bolsa de valores, ou futebol mesmo, tem inúmeros traders aí, ou apostadores mesmo. E eu acabei me envolvendo. Então, em 2021, eu estava em Goiânia e fiquei o ano inteiro praticamente ganhando, perdendo, já estava passando um pouco de raiva. E final de 2021, eu resolvi mudar para Floripa. E o plano era que eu iria me dedicar a isso, eu e meu marido, né? Ambos ganhávamos muito bem. E a gente vendia curso online, então nossa renda ela vinha da internet. Por mais que a gente não estivesse com a nossa empresa aberta, que era outra fonte de renda que a gente tinha fechado para mudar para Goiânia, a gente tinha uma fonte de renda da internet, então a gente ganhava bem e acabava tendo essa renda. E a gente também estava indo bem até no trader, né? Mas também eu já estava com déficit. Na verdade, eu ganhava, daí eu perdia. E quando a gente começa a se envolver com isso, parece que você só olha para o ganho, você não olha para as perdas. Quando eu mudei para Floripa, final de 2021, foi no mês 11, e foi aí que começou a ir ladeira abaixo. Porque eu dependia somente, eu teria que depender somente dos jogos, né? A gente acabou parando de vender os cursos, porque a gente tinha uma sociedade, desfez a sociedade, então eu acabei não tendo mais também a renda do online e estava me esforçando no trader para ganhar dinheiro. Mas estava indo mais ou menos, estava perdendo mais do que ganhando. Mas mesmo assim estava insistindo, porque tem um negócio que toma conta de você quando você se envolve com essas casas, que é o negócio da recuperação. Do é possível. Um dia eu já ganhei, então eu vou ganhar de novo. Tem tudo. Bom, essa questão de estou perdendo mais que ganhando e não estou percebendo, eu acho que é comum para muita gente, né? E eu acho muito curioso que a gente acaba perdendo mais do que ganhando, né? E algo que estava dando certo para ela na empresa, ela acabou não olhando mais para isso, que eu imagino que dava um certo trabalho, mas traziam certos ganhos. Afinal de contas, no início ela tirava desse dinheiro para poder colocar nas bets, né? Então, imagino que ela fazia muito disso. Colocava o dinheiro ali, advindo do trabalho, para a bet, né? Afinal de contas, depois ela começou a perder, então ela não tinha o dinheiro que ela já tinha ganhado na bet. Afinal de contas, você tem que viver durante o mês, então você vai gastar esse dinheiro também. Então, aquela ideia de recuperar. Só que eu que faço o investimento aqui no canal, mostro alguma realidade para vocês, a gente perde também dinheiro. Renda variável é isso, você acaba perdendo, né? Se não me engano, atualmente minha carteira está ali uns 7 a 8 mil negativos, mas não é sorte, é o mercado, né? E detalhe, é 7 a 8 mil negativo, esse ativo ele sobe e desce, então eu já conheço o ativo, são bons ativos, que já caíram outras vezes, se recuperaram, essa carteira já esteve positiva, voltou a ficar negativa, entenderam o porquê dela estar assim, não é sorte, assim como muitas coisas são na parte da Bet. E um outro detalhe, todo mês eu recebo cerca de R$ 1.000 desses mesmos prejuízos que eu tenho. Então, mesmo que esses ativos ficassem um mês estagnar, um mês, um ano, no jeito que eles estão, eu já recuperaria esse valor, porque durante todo esse período do ano eu fui recebendo dividendos e esses ativos não desvalorizaram a ponto de descompensar os dividendos, porque eu uso esses dividendos para comprar outras ações ou fundos e no mês seguinte vem mais. Então eu espero passar de mil e pouquinho, né, cerca de 1.000 a 1.100, 1.200 até o final do ano. Então veja que a desvalorização me permitiu comprar mais coisas para que eu recebesse mais, não ao contrário como nas bets. Quanto mais você coloca, você pode ter um retorno. Mas percebem que sempre a longo prazo o resultado é o mesmo, que é perder, sendo que na bolsa de valores pode ser perder também. Porém, a maneira é segura, não é rápido, né? Você vai botar 5, ele duplica. Mas se você tiver paciência e jogar a longo prazo, aí sim você vai ter um bom resultado. Então, galera, fico por aqui. Espero que tenham gostado da reflexão. Tamo junto. Já deixa aquele like e a gente se vê no próximo vídeo.